Fala, torcida do Vasco, sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina. Mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. O Vasco realiza a apresentação de terceiro reforço mais caro da janela de transferências até o momento. Na manhã desta sexta-feira, o Vasco apresentou mais um reforço para a temporada de 2023. Desta vez, o lateral esquerdo Lucas Piton ganhou o dia para ser apresentado na Colina. O Vasco conseguiu adquirir 60% dos seus direitos econômicos juntamente com o Corinthians em uma negociação que movimentou algo em torno de 16 milhões de reais. O jogador já chegou exaltando muito a história do Vasco e falou um pouco mais sobre o clube. Abre aspas, o Vasco é um clube muito grande, acredito muito neste projeto. Essa camisa é muito pesada. Venho para tentar deixar o meu nome marcado na história desse grande clube, fecha aspas, disse ele em um primeiro momento em sua apresentação pelo Vasco. O jogador ainda falou um pouco mais sobre as suas características dentro de campo e na sua posição. Abre aspas, eu sou um atleta muito ofensivo, mas não deixo a desejar na parte defensiva. Tenho um pensamento muito rápido, porque vim do futsal. O futsal conseguiu me dar isso. Quando vou receber um passe, já sei o que posso e vou fazer. É uma característica muito forte da minha parte, fecha aspas, disse ele em um outro momento. Lucas Piton, sem dúvidas, chega no Vasco com o status de titular. O clube que passou por verdadeiros perrengues na lateral esquerda durante 2022, agora poderá ter a oportunidade de buscar um novo titular que chegará para disputar diretamente a vaga nos 11 iniciais. Para a posição, neste momento, o Vasco tem Edmar, que foi dono da posição durante boa parte de 2022, Paulo Vitor e o jovem Henrique Elme, que vem se recuperando de uma grave lesão que sofreu ainda no último semestre do ano passado. Piton foi uma das contratações que fizeram com que o Vasco desembolsasse uma baita grana para poder ter ele à disposição. No total, o clube já vai gastando cerca de 53 milhões de reais e movimentando demais a janela de transferências financeiramente. O Vasco, que era o primeiro colocado na lista dos clubes que mais tinham gastado na janela, passou agora a estar em segundo lugar. Isso porque a equipe do Flamengo contratou um único jogador, Gerson, que custou cerca de 86 milhões de reais e agora é o primeiro clube nesta lista. No Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo é quem mais movimenta de forma financeira em questão de mercado da bola. O Fluminense foi quem mais se movimentou em número de reforços, porém não tem gastado tanto até o momento. O Botafogo, da mesma forma, pouco gastou e também pouco se movimentou no mercado até o presente momento. O Vasco dá aval e meio-campista fica muito próximo de ser negociado para clube do exterior. As últimas semanas têm sido em verdadeira alta frequência quando o assunto é chegadas em São Januário, porém neste fim de semana, o clube conseguiu acertar a saída de um atleta para o futebol do exterior. Estamos falando do meio-campista Carlos Palacios, que terá como destino o Colo-Colo, clube do futebol chileno. O meio-campista de 21 anos, que chegou ainda na metade da temporada passada para o Vasco através de uma negociação juntamente com o Internacional, movimentando quase 10 milhões de reais, não conseguiu render o esperado em São Januário e terminou a temporada de 2022 onde o clube conseguiu subir para a primeira divisão, sendo reserva na equipe. Ainda de acordo com informações, o jogador ainda haveria pedido para continuar no Vasco neste momento, porém o clube da Cruz de Malta tratou de aceitar a proposta de empréstimo feita pelos chilenos pelo meio-campista. Eles vão pagar algo em torno de 1,5 milhão de reais para poder ter direito a 12 meses com o jogador em seu elenco. Além disso, os chilenos vão pagar de forma integral todo o salário do jogador por todo este período. Ainda na coletiva de apresentação do novo lateral esquerdo, o diretor Paulo Brax tratou de confirmar também que já havia negociando há alguns dias com a equipe chilena e que ele inclusive já até viajou para o país
para realizar os exames médicos e assinaram um vínculo com o Colo-Colo pelos próximos 12 meses. Em 2022, pelo Vasco, ele esteve presente em apenas 24 partidas, boa parte saindo do banco de reservas. Contribuiu com um gol e também com apenas uma assistência dentre esses 24 jogos em que ele teve a oportunidade de demonstrar o seu futebol. Ele agora terá a oportunidade de poder desempenhar o futebol que o trouxe para o futebol do Brasil. O campeonato chileno é com certeza um campeonato que ele conhece bastante pelas 3 temporadas em que esteve no União Espanhola durante 2019 e 2020. Neste período, ele conseguiu se destacar por lá. Há também uma opção de compra por parte dos chilenos, em caso de se agradarem do desempenho do mesmo. O Vasco volta atrás e dá reinício à negociação bastante comentada nas últimas semanas. Mesmo com diversos reforços para o setor de defesa nos últimos dias, o Vasco ainda continua de olho em fazer uma reformulação neste setor em específico. O clube quer uma defesa bastante sólida que possa permitir o clube desempenhar um futebol agradável durante 2023. Dito isso, o clube voltou a negociar com o Capasso, o zagueiro de 26 anos que foi comentado de forma anterior e que pertence ao Atlético Tucumã. Após em um primeiro momento a negociação ter sido encerrada, o Vasco voltou atrás. Após ambos não entrarem em um acordo, voltaram a conversar neste momento. Esta informação foi trazida pelo jornal Lance. A última temporada do jogador no futebol argentino agradou bastante aos olhares vascaínos, que agora pretendem fazer uma proposta de empréstimo de 12 meses, com também uma opção de compra ao final deste período. O Vasco quer ainda no Campeonato Carioca usar toda a força que tiver à sua disposição para poder já dar início a todo o desenvolvimento tático comandado por Barbieri. Além deste argentino, um outro entrou em pauta recentemente. O camisa 10 do Minnesota, Emmanuel, que atua no futebol dos Estados Unidos, deu uma atualização para o Cruz Maltino, que parece estar bem interessado nele. De acordo com seus agentes, um salário de cerca de 500 mil mensais e também uma proposta de cerca de 30 milhões de reais, oferecidos diretamente ao dono de seu direito, faria com que o jogador pudesse desembarcar na colina. Ainda no ano passado, ele conseguiu ter a sua melhor temporada, e isso fez com que ele se valorizasse bastante. Ele é considerado um dos melhores jogadores do campeonato dos Estados Unidos. Aos 27 anos, está no auge de sua carreira e atua como um meio-campista. O jogador de 1,77 m consegue fazer mais ou menos a mesma posição que Nenê faz em campo, meia articulador, e é justamente esta posição que o Vasco busca um jogador de maior nome. Vamos chegando ao fim de mais esse vídeo de notícias do Vasco, com todas as últimas informações do gigante. Comente a sua opinião em relação a tudo. Dessa forma você vai continuar a ficar antenado das últimas informações do Vasco. Também não se esqueça de seguir o nosso Instagram oficial, que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.